Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor etion ha-Shabbat lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Kitavô, nós vamos examinar dentro do livro de Devarim, Deuteronômio, o capítulo 26, e vamos ler desde o início da Parashá até o verso 11. São 11 versículos para a nossa meditação nessa noite de Shabbat. Diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio 26, primeiro. E será que, quando entrares na terra que o Eterno teu Deus te der por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo e recolheres da terra que te dá o Eterno teu Deus e as porás num cesto. E irás ao lugar que escolher o Eterno teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Eterno teu Deus que entrei na terra que o Eterno jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto na tua mão e o porá diante do altar do Eterno teu Deus. Então testificarás perante o Eterno teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente. Porém, ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Eterno Deus de nossos pais, e o Eterno ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Eterno nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, a terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Eterno, me deste. Então as porás perante o Eterno teu Deus, e te inclinarás perante o Eterno teu Deus. Versículo 11, e te alegrarás por todo o bem que o Eterno teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Queridos amados, a palavra do Eterno, eu queria, nesses 11 versículos, mas eu queria chamar a atenção dos dois últimos, amém? Na verdade, esse texto está falando que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus, que o Eterno teu Deus dá para o teu povo, cada um deveria cumprir essa mitzvot bikurim, quer dizer, um mandamento sobre primícias, amém? Ou seja, a pessoa colocaria aqueles primeiros frutos que deram na terra, colocaria num cesto, amarraria os frutos, colocaria num cesto e ia apresentar perante o Cohen, que é o sacerdote, né? O Cohen, sacerdote, amém? E ali iria pronunciar essas palavras que nós lemos aqui da Torá, amém? E o mais importante, queridos, está aqui no verso 11, no verso 10 e no verso 11. No verso 10, diz assim: e eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Eterno, me deste. Então, esse verso 10 fala de agradecimento, né? Quando eles vão levar ali o fruto, estão agradecidos pela terra que o Eterno lhes deu. Amém? A terra do nosso povo, terra de Israel. E no verso 11 diz assim: e te alegrarás por todo o bem que o Eterno teu Deus tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Então veja bem, ao cumprir aquele mandamento, que é essa mitzvah de bikurim, das primícias, que é esse mandamento das primícias, ao cumprir esse mandamento, a palavra da Torá nos diz que o povo do Eterno deve se alegrar. Então aqui nós vemos, irmãos, uma ligação entre obedecer a Torá e obedecer com alegria. É essa a mensagem dessa primeira parte. Amém? A Torá está dizendo para nós que ao cumprirmos os mandamentos do Eterno, devemos nos alegrar, porque cada mandamento que o Eterno nos dá é uma oportunidade de, ao cumprirmos, agradecermos a Ele, porque cumprimos com alegria. Então, o agradecimento pelo mandamento dado e que o mandamento é cumprido com alegria. Então, quando o mandamento é cumprido com alegria,
manifesta também o agradecimento que nós temos ao Eterno pelos mandamentos que Ele nos deu. Então, o Eterno, e nós vamos ver, queridos, que a palavra do Eterno nós devemos cumprir com alegria. Porque, veja bem, irmãos, nós estamos no mês de Elul e está chegando, amém, a festa de trombetas, a festa de Rosh Hashanah ou Yom Teruah, e é o dia do julgamento, né? Dia que o nome é inscrito no livro da vida. Então, toda preocupação do servo e da serva de Deus de cumprir o maior número de mandamentos, fazendo a vontade do Eterno, não pecando contra o Eterno, vivendo conforme a vontade do Eterno, porque o dia do julgamento está chegando. Amém? O dia do julgamento, se tem julgamento em trombetas, amém? É o julgamento sobre o livro da vida. O nome vai ser inscrito, o nosso nome inscrito no livro da vida. Então devemos nos humilhar perante o rei Yeshua HaMashiach. O rei está no campo nesse período de Elul e nós devemos aproveitar da sua infinita misericórdia e nos avaliarmos, nos arrependermos de todas as nossas falhas e arrepender e abandonar as falhas também. Amém? Então isso é importante. Agora veja bem, queridos, ao obedecermos os mandamentos, o Eterno fala, obedeça com alegria, sirva ao Eterno com alegria. É que nós vemos aqui no Salmo 100, versículo 2, diz assim, servi ao Eterno com alegria. Então, ao obedecer a palavra do Eterno, veja bem, muitas vezes a pessoa acorda de manhã, vai ler o Shema, mas lê naquela obrigação de ler. Você vai depois fazer a oração da manhã, fazer a oração da tarde, fazer a oração da noite. Então você vai fazer, muitas vezes a pessoa faz como uma obrigação. E isso daí não é o que o Eterno quer. O Eterno quer que a pessoa obedeça com alegria. Aleluia, sirva o Eterno com alegria. Aqui diz, irmãos, também no Salmo, amém, no Salmo, capítulo 68, versículo 3, diz assim, mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem com alegria. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Os justos, eles são justos porque obedecem à Torá do Eterno. E ao obedecerem à Torá do Eterno, eles fazem isso com alegria. Olha que maravilha. Amém? E aqui nós vamos também, queridos, ver aqui no Salmo, aleluia, nesse Salmo 97, amém? Que diz assim, irmãos, versículo 8, Sião, que é a cidade do Eterno, o povo de Deus, ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Eterno. Então, queridos, que maravilha. Quando nós ouvimos a justiça do Eterno, vemos, contemplamos a justiça do Eterno, e o que é, irmãos? A justiça está ligada a quê? Aos mishpatim, aos juízos, amém? Aos preceitos de juízos do Eterno. Quando nós obedecemos, nos alegramos, porque somos povo do Eterno. Maravilha! E aqui nós vamos ver também no livro de Atos, queridos, amém? No livro de Atos, quando os apóstolos estavam exortando o povo, a igreja primitiva recebia aquela exortação, né, irmãos, com alegria. Porque muitas pessoas, irmãos, quando são exortadas pela palavra, ao invés de receber com alegria, recebe com tristeza, fica a cara amarrada. Mas aqui a palavra do Eterno diz o contrário. Receba a exortação com alegria. Olhe bem o que diz aqui no livro de Atos, capítulo 15, verso 29, quando os apóstolos falavam para a igreja primitiva. Olha o que diz. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue das carnes sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. A igreja primitiva se alegrava quando era exortada, quando era chamado a obedecer os mandamentos. O servo do Eterno, quando é chamado a obedecer os mandamentos, quando recebe o mandamento do Eterno, ele vê que na igreja primitiva como uma oportunidade de agradecer ao Eterno por tudo que Ele nos dá. Amém? Como que nós agradecemos ao Eterno? Obedecendo a sua palavra
com alegria. Louvado seja o nome do Eterno. Livro de Filipenses, queridos, o apóstolo Paulo diz que ele orava com alegria. Olha bem, no capítulo de Filipenses, capítulo 1, verso 4, ele dizia assim: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então Paulo, ele orava, irmãos, com alegria. E nós temos aquele mandamento do Eterno que nós devemos orar 3 vezes ao dia ao Eterno. Tem pessoas que fazem a oração arrastada. Isso aí o Eterno não se agrada, meus irmãos. Nós devemos fazer que nem o apóstolo Paulo, orar com alegria, servir ao Eterno com alegria. Amém? No livro de Abacuque, meus irmãos, capítulo 3, no verso 18, o profeta Abacuque, ele fala, meus irmãos, você veja bem, verso 17 é um versículo conhecido, amém? 17 e 18, ele diz assim no 17: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Eterno, exultarei no Deus da minha salvação. Então, irmãos, independente das circunstâncias não serem nada boas, o profeta Abacuque está ensinando para nós, todavia, apesar de tudo isso, eu me alegrarei no Eterno. Isso é maravilhoso, né, meus irmãos? E obedecendo, se alegrando, é uma maneira de nós agradecermos. Louvado seja Deus. O livro de Judas, meus irmãos, olha que coisa tremenda. O livro de Judas é um capítulo só. E ele diz aqui no capítulo único, versículo 24, ele diz assim: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Amém? Porque, irmãos, ser irrepreensível, amém, é obedecer os mandamentos. E nós devemos fazer com alegria. Oh, que maravilha, meus irmãos. E o próprio Eterno o faz. Recebe a nossa obediência com alegria também. Olha que coisa linda, né, meus irmãos? Então, quando cumprir o mandamento, irmãos, não cumpra de má vontade, não cumpra arrastado, não cumpra desanimado, cumpra com alegria, porque o Eterno também vai se alegrar muito com isso e vai abençoar muito ainda. Aqui, queridos, nós vamos ver na primeira carta de Pedro, amém? Que está em 1 Pedro, capítulo 1, meus irmãos. Aqui ele diz, no versículo 6, ele diz assim, amém? No versículo 8, falando sobre Yeshua, né, irmãos? Ele fala assim: ao qual, Yeshua, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Você veja que a igreja primitiva se alegrava nada com as coisas do mundo, mas com Yeshua, com o Eterno. O Eterno é o motivo da nossa alegria. Então, como nós vamos agradecer o Eterno? Obedecendo a sua palavra com alegria. Obedecer a palavra com alegria é igual a agradecer ao Eterno por tudo que Ele nos dá. Amém? E aqui, queridos, veja bem, 1 Pedro, capítulo 4, agora, no versículo 12, Pedro diz, até quando você está sendo provado bastante, tenha alegria nisso. Olha só o que ele diz aqui, 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, queridos, Pedro diz assim, quando você receber aquela prova, né, uma prova difícil, né, que a pessoa até estranha que aconteceu, ele diz assim, mesmo assim, alegre-se com isso, porque alegre-se pelo fato de ser participante das aflições de Yeshua HaMashiach. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Eu queria também aqui, irmãos, citar um texto de Atos, capítulo 20, quando o apóstolo ele fala assim no versículo 24, ele diz assim, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Yeshua para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha que maravilha, o apóstolo Paulo, né, irmãos? Ele está dizendo aqui, irmãos, que ele não tem a vida dele nem por preciosa, e o que importa para ele é cumprir. Cumprir significa o quê? Obedecer com alegria.
Que maravilha, né, queridos? Então, o ensinamento da Torá para nós, irmãos, nessa Shabat, hoje à noite, né, nessa noite de Shabat, para Parashat Avô, é que nós, irmãos, obedeçamos, cumpramos a Torá, viemos obedecer a Torá com alegria. Amém? Dessa maneira, estaremos demonstrando para o Eterno a nossa gratidão por tudo que Ele nos dá e tudo que Ele nos tem dado, inclusive a oportunidade de obedecer a sua santa palavra. Amém? Queridos amados, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.